boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar todo o nosso trabalho, aquele convite diário para você curtir, compartilhar, comentar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, agora meio-dia em ponto e, como toda terça-feira, o programa Gente que Fala, sempre tratando dos assuntos relacionados com a área da comunicação, em suas diferentes vertentes, em suas diferentes faces, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E para a conversa de hoje, para análise dos assuntos que estão propostos por aqui, eu vou apresentar aqui o nosso time: Alfredo Freitas, diretor de Comunicação e Tecnologia da Ambra University. Tudo bem, Alfredo? Boa tarde. Oi, Mauro. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com esse grupo de pessoas especiais. Obrigado pela presença, pela colaboração mais uma vez com a gente. Também o doutor Michel Cury, advogado, ele é CEO da Rocket Law e Latinoamérica. Tudo bem, doutor Michel Cury? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a toda a turma aqui. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon. Gessé Santo, cantor, compositor, instrumentista, para brilhantar aqui a nossa bancada de hoje também com a gente. Tudo bem, Gessé? Tudo bom, Mauro. Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com esse time maravilhoso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado pela presença. E Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Boa tarde, Tony. Como é que você está? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Prazer estar aqui junto com o Alfredo, Michel, Gessé, fazer parte dessa bancada tão seleta. Tenho certeza que eu vou aprender muito e vou me divertir também. A gente tem MPB de qualidade aí, hein? É isso aí. Vamos lá ao nosso primeiro assunto, 12:02. Minha gente, olha, a combinação de ano eleitoral com Copa do Mundo não é novidade, mas aqui agora em 2022 será a primeira vez que esses eventos vão se somar a mais um acontecimento que afeta não só o Brasil como o mundo. A pandemia da Covid-19, que vive dando sinais de que se aproximam do fim, só que não sempre torna a crescer. Para muitos, apesar das eleições concentrarem as atenções, o conjunto saúde, futebol e política, tudo isso está entrelaçado e todos serão usados como elementos ideológicos nos debates. Gessé, eu começo com você esse assunto, sabe por quê? Eu não vou dar spoiler aqui do seu tema, que já vem mais para frente, que é sobre o seu trabalho, o seu disco, o seu show, não vou dar spoiler, mas será que vai dar para correr para o abraço com esses temas todos aqui, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado? Eu acho que sim, hein? O maior desafio é a saúde, mas a vacina está aí provando que é a grande arma, né? É todo mundo se vacinar, ir lá com seu passaporte, né, que é o cartãozinho da vacina, e vamos correr para o abraço, com todos os cuidados, lógico, né? Sim, e no futebol, será que a gente corre para o abraço também? Eu acho que no futebol já está meio até que já decidido, né? Porque a galera meio que manda também, né? Envolvido demais, está tudo entrelaçado, política, futebol. Para mexer ali, a gente sabe que o buraco é bem baixo, né? E já mexeu demais, já complicou bastante, e a galera agora vai ter que arrumar um jeito para o negócio rolar. E a vacina está aí, né? E a política, né? O grande momento, esse ano, eleições presidenciais para governadores, senadores, deputados estaduais e federais. A gente precisa saber o que fazer na urna esse ano. Com certeza, a galera tem que pesquisar, olhar direitinho, ver quem é quem, porque quando surgiu essa polarização aí dessa campanha, a galera foi mais com ódio a um partido, a outro, não foi olhar direito quem é contra as mulheres, quem é contra as minorias, quem é racista. Enfim, vamos sacrificar esse daqui, que vai melhorar. É o Salvador do mundo, e agora estamos aí nesse buraco, né? Tony Mastaller, já começaram os desafios para 2022? Com Copa do Mundo, eleições e a pandemia, claro, que está por aí ainda. Só lembrando que a gente conversava outro dia, né, Mauro? Lembrando aos nossos ouvintes e espectadores que
Essa Copa do Mundo vai ser em novembro, então a gente tem um gap aí que vai ser trabalhado pelas equipes de comunicação, aliás, já está sendo, né? E é um ano especial, eu não tenho dúvidas disso. Primeiro, por conta de tudo isso e junto e misturado. Segundo o Gessé falou, está aí a vacina, pelo amor de Deus, vamos em frente cada vez mais, né? Eu gosto muito de tênis, mas não vamos seguir o exemplo do Djokovic, por favor, né? Vamos também as nossas crianças, vamos deixar de brincadeira e de politização e vamos cuidar da saúde de todo mundo. Mas, assim, longe está de equilibrar ou resolver. Ainda tem muito tempo. O objetivo da Organização Mundial da Saúde é um dia, se Deus permitir, estar com 70% da população do mundo vacinada. Eles são muito pé no chão nisso e eles estão dizendo isso. São palavras deles. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que tem que tomar muito cuidado, seguir em frente, mas, no quesito comunicação, é um show esse ano, é um show de melhores estratégias. Da mesma maneira que eu estou vendo grandes ideias, grandes sacadas, eu estou vendo gente correr e dar de cara com a parede, imaginando o que conhece o público se renova, isso aqui é uma delícia, o público se renova a cada dia. Então ninguém sabe, tem que trabalhar muito para entender o momento. Alfredo Freitas, vou colocar mais um elemento aí. Temos Copa do Mundo, temos eleições, temos pandemia e temos educação, né? A gente tem que correr atrás aí do que não foi feito por conta aí de quase 2 anos de pandemia e tirar o atraso, né? Exatamente, Mauro. Especialmente o Brasil sofreu bastante com a pandemia na educação por conta, vamos dizer assim, do pouco conhecimento, do pouco investimento que nós tínhamos no pré-pandemia na educação baseada na tecnologia, e a tecnologia foi, na verdade, o que salvou os últimos 20 e poucos meses de desafios causados pela coronavírus. Doutor Michel, o que você coloca mais aí nesse elenco de desafios para 2022, além de Copa do Mundo, eleições, pandemia e tratar a educação como se deve? Eu referendo tudo que os meus amigos aqui falaram, viu, Mauro? Assim, é um ano que, se eu pudesse pedir uma coisa aqui para os ouvintes, é estudar. Estuda, vai atrás do projeto do seu político que você vai votar. Como o Gessé falou, assim, tenta deixar a polarização de lado. A gente está falando de Copa do Mundo e eleição. Infelizmente, a gente está vivendo uma polarização pior do que o famoso Brasil e Argentina. Vamos tentar deixar isso de lado e estudar um pouco mais sobre os nossos políticos, entender por que a gente está votando nele. Não fazendo qualquer trocadilho aqui, mas deixando um pouco de lado figuras messiânicas. Ninguém é salvador, ninguém vai chegar com uma varinha mágica que vai salvar o mundo de tudo. Vamos entender, vamos entender o que essas pessoas estão entregando de proposições para a gente. O que eles estão entregando efetivamente de soluções, ou pelo menos planos, e não argumentos, entendeu? Ou frases feitas, ou discursos que nos agradam. Cada um aqui se encontra num espectro, mas a verdade é que, independente da sua polarização, o engraçado é que a gente deixou de lado que, no final das contas, a gente quer um Brasil melhor e um Brasil hexacampeão. É o que a gente quer. Todo brasileiro quer isso. Então, assim, vamos entender que todo mundo parte do mesmo... Isso a gente só consegue com estudo. Não adianta a gente ouvir uma frase feita de mídia social, uma frase feita solta, descontextualizada e falar, poxa, eu me sinto empático com isso que ele falou, vou votar nele. Vamos atrás um pouquinho mais de informação. Eu acho que seria a minha principal dica aqui nesse contexto, Mauro. Meio-dia e 9, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Nesse dia por aqui, os assuntos relacionados com a área da comunicação. E agora o nosso próximo assunto. A pandemia mudou o comportamento, a forma de consumo, as relações, o trabalho e toda a sociedade, claro. E na educação não foi diferente. O modelo tradicional de ensino teve que se adaptar às transformações na forma de entregar seus conteúdos, acelerando mudanças que estavam na pauta, mas acabavam sendo deixadas em segundo plano, talvez mais para frente. Mas a solução paliativa trouxe mais inovação e possibilidades ao setor, a ponto de muitos acreditarem que o formato híbrido, mesclando atividades presenciais e online, não será mais deixado de lado pelas escolas. Alfredo, eu destaquei aqui, né, sobre essa aceleração das mudanças que estavam na pauta
e que acabavam sendo deixadas para segundo plano ou para depois, mais para frente e tal. Isso acabou vindo para o momento, ou seja, aquilo que era futuro veio para o presente, é o que muita gente está chamando de novo normal, né? E o novo futuro vai ser o quê? Se aquilo que estava lá veio para cá, o que é que tem pela frente? Bem, o que tem pela frente é sempre uma pergunta muito difícil, Mauro. Essa parte de futuro e do que acontece é curioso, porque eu trabalho na Ambra há mais de 10 anos, e lá em 2010, 2011, quando a gente fazia aula ao vivo, o pessoal falava, nossa, que legal, isso é o futuro. Aí a gente falava assim, poxa, então a gente vai ter que parar a nossa operação para esperar chegar esse futuro para a gente trabalhar, né? Na verdade, a gente vai construindo juntos o futuro, fazendo um pouquinho, testando, aprendendo. E o que a gente percebeu é que já vinha um grande movimento, especialmente ali Estados Unidos, Canadá, comparando com o Brasil, estava muito mais acelerado do ponto de vista de usar a tecnologia para entregar uma boa formação em todos os níveis escolares. Então, por exemplo, eu fiz um curso no Canadá em 2017 e 2018 e nós tínhamos lá um grande uso de tecnologia. O curso, apesar de ser presencial, ele já tinha ali uma série de componentes tecnológicos. E na Ambra, a empresa que eu trabalho, mais de 10 anos, nós trabalhávamos 100% via internet. Então, tem professor em Miami, professor em Orlando, professor em São Paulo, professor em Belém, e o estudante está espalhado pelo mundo. O que aconteceu foi que a pandemia ela mostrou que não é possível ter apenas um modelo de ensino à distância, ou seja, um modelo de ensino massificado, que era o modelo predominante no Brasil pré-pandemia. Então, pré-pandemia, nós tínhamos um ensino massificado que simplesmente visa reduzir custos e diplomar em massa. E quando a gente tem um ensino focado para as pessoas verdadeiramente aprender usando a internet, nós precisamos ter a conexão entre aluno e professor, e o professor, de fato, oferecer um feedback. E a pandemia mostrou a multiplicidade de alternativas que nós podemos fazer via internet, e aí a gente tem cursos do pior curso ao curso excelente, funcionando bem, usando a internet. E por que no ensino público, no ensino oficial, a gente não conseguiu avançar, não conseguimos, na verdade, fazer o devido debate, apesar do tempo que tivemos para isso? Uhum. Exatamente, o tempo não foi um problema. Eu lembro que em março de 2000, eu falei com o pessoal, falei, quem acha que vai durar 15 dias está super enganado e não vai fazer nada. E é exatamente isso, ou seja, as pessoas tinham que se preparar e entender, não sabemos quanto tempo nós vamos precisar usar a tecnologia. Já se passaram 20 meses, já foi mais que suficiente. As instituições boas, o que elas fizeram? Elas foram entender, eu entendo de tecnologia para educação? Não. Se eu entendo, ok, vamos trabalhar. Se eu não entendo, vamos contratar consultoria, vamos chamar gente que entende, qualificar professor, porque não é simplesmente chamar o professor e dizer agora você vai dar aula de internet, e aí colocar o professor para fazer tudo. Não. Eu sempre falo assim, da mesma forma que o professor não é o responsável por construir fisicamente a cadeira e nem fazer a parede da sala de aula, nem limpar o banheiro, tudo isso é atividade indispensável para o ensino presencial. O professor não é responsável por ficar editando aula, colocando aula em ambiente virtual, avisando o aluno que tem nova aula, fazendo isso, aquilo. Então, o professor tem que fazer o trabalho dele, que é orientar, acompanhar, avaliar e dar feedback para o aluno. Só que o digital é diferente dessas atividades do presencial. E as instituições precisam aprender primeiro, treinar os seus professores e ter uma estrutura adequada. Infelizmente, muitos entes estatais não fizeram o dever de casa e o ônus, quem vai pagar primeiro são as pessoas que estão desassistidas e, em segundo lugar, toda a sociedade. As escolas ficaram fechadas, foi o tempo para que esse debate de fato ocorresse, não ocorreu, ou se ocorreu, uma coisa é a teoria, outra coisa é a implementação prática das situações, né? E o que se vê hoje, em muitas escolas, faltam até itens básicos para a prevenção da pandemia, sabonete no banheiro, álcool gel, coisas assim, né? Exatamente, Mauro. E quando a gente olha poder público, né, enfim, tivemos uma conversa preliminar, o que a gente percebe no Brasil é que cada família brasileira contribui para o Estado com algo em torno de R$60 mil por ano. Então é muito dinheiro. Então não dá para o Estado chegar e dizer, a gente não tem dinheiro. Como? Cada família está entregando R$60 mil todo ano, repetidamente para o Estado. É questão de entender e resolver o problema. A gente tem que fazer isso, tem que ter estrutura
quando for voltar presencial, tem que ter uma estrutura adequada, e quando for usar a internet, nós precisamos ter equipamento, treinamento de professores e fazer com que o aluno receba a escola em sua casa. Porque quando eu tenho um ensino via internet, é diferente. Da mesma forma, eu costumo dizer assim, da mesma forma que o poder público deveria pegar aquele aluno da zona rural e levar até a escola, o poder público deve preparar esse aluno para que ele receba em sua casa a escola que está chegando via internet. E isso é equipamento, tecnologia e saber usar minimamente essa nova dinâmica. Agora, isso que não aconteceu no setor público, Alfredo, é uma questão de falta de vontade política, uma questão de falta de entendimento, falta de competência para implementar as coisas, apesar de que todos estão aí abertos à discussão, como você falou, não é do ramo, não sabe, não conhece, contrata consultoria, bola para frente. Onde é que pegou? Exatamente, Mauro. Muitas pessoas elas acham que elas vai aprender algo rapidinho. Não, eu trabalho com educação e tecnologia desde 2002. Em 2002, na UNB, a gente fazia laboratório que funcionava via internet. O laboratório funcionava fisicamente, o estudante estava na casa dele. Então, eu tenho aí 20 anos de experiência e estou sempre aprendendo. Algumas pessoas elas acham que elas vão comprar um software e o software vai resolver a vida dela. Não, o software ele é o meio. Da mesma forma que se eu der um carro para uma pessoa não significa que ela sabe dirigir, o software não vai fazer com que a pessoa ensine nada. Então, o que ensina são pessoas treinadas, pessoas com estrutura, com processo tecnológico. A pergunta que você fez, ela é uma pergunta bem complexa. Nós temos aqui na universidade que eu trabalho, alguns cursos de mestrado, e um deles tem uma estrutura de política pública, e eu estava falando com o professor e a palavra-chave que ele fala é accountability. Então, a disciplina de política pública é accountability para a gente tratar as questões econômicas e sociais, ou seja, qual é a responsabilidade, o que vai acontecer com o gestor quando ele faz um mau uso do recurso público, ou seja, ele tem esse recurso, não gera resultado para a sociedade, mas quais as consequências para ele? Porque imagina assim, se eu tenho uma escola particular e essa minha escola não anda, ela não funciona, o que vai acontecer vai ser simplesmente as pessoas vão cancelar as matrículas. Ponto. Aquele gestor vai acontecer algo com ele. Agora, o que acontece com a escola pública quando a escola não ensina? Quando os alunos não aprendem? Então, nós precisamos, enquanto sociedade, encontrar especialmente uma estrutura de responsabilização, não é só da escola estar funcionando, é das pessoas de fato estarem aprendendo o que deveriam aprender com a qualidade que deveriam aprender naquele nível, seja ensino médio, fundamental e ensino superior, a pessoa tem que sair preparada. Isso se chama estratégia, planejamento, tudo que for relativo à organização, à disciplina. Quem especialista nisso é a Tony Mastala, né, Tony? Tony, planejamento, quem não planeja não tem futuro, não sai do lugar, não é verdade? Completamente. Quero primeiro parabenizar o Alfredo aí pela clareza na descrição, na mostra toda aí. Pô, perfeito, deu uma aula para nós aqui. É tudo isso que ele colocou. Não adianta, precisa ter trabalho, precisa ter cobrança, precisa ter correção. E eu vou voltar um pouco ainda também na questão que o Michel falou de que as pessoas precisam parar de ter coisas. E eu sou da comunicação, mas tenho até vergonha quando meus colegas ficam com a história de frasezinhas de efeito e tudo mais. Todos os meus clientes hoje que eu trabalho, graças a Deus, eu posso sentar e falar para eles, olha, quando eu os conheço, eu trago a realidade para mim, traga feitos, traga coisas concretas, traga coisas palpáveis, para que eu possa projetar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas quem é você através das suas realizações e não da sua fala. Isso é fundamental. Já passou da hora da gente ficar com essa brincadeirinha. Esse ano vai ter muita tendência para isso. Já começaram algumas coisas. Principalmente os coordenadores de partidos vão ficar loucos comigo agora, mas é verdade. Eles têm esse péssimo hábito que acaba, às vezes contaminando os candidatos. O presidente de quer falar uma coisinha e virar e quer fazer uma coisa. Fiquem na sua posição, façam o bem pelo seu partido e trabalhem com transparência, porque, de novo, o que todo mundo quer no Brasil melhor, independente, não, eu sou esquerda, com esse cara dá, com esse cara não dá. O que você quer? Você quer um Brasil melhor? Faça a sua parte. Agora, também tomei um susto, o Alfredo falou R$60 mil.
que a gente dá por ano, cada família, pô, eu vou lá cobrar amanhã, cara. Eu vou. Muito dinheiro, né, Tony? 60 mil todos os Nossa anos. Senhora, Ou seja, meu em 20 Deus. anos é 1.200.000. Pelo amor de Deus, cara. Na Por verdade, família. a gente começa a ter os nossos ganhos a partir do mês de maio, né? Os 4, 5 primeiros meses do ano são impostos, né? Essa é a conta. É isso aí. Tristeza. 12h20, minha gente, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, sempre com os assuntos ligados à área da comunicação. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Michel, seguinte, quem nunca teve problema na entrega ou no recebimento de algum produto ou serviço de pedreiro, marceneiro, serviços domésticos de festa, e ficou sem suporte porque não tinha um contrato com os mínimos detalhes necessários? Para tentar ajudar essas questões, a maior empresa de assistência burocrática online, a Legal Tech americana Rocket Lawyer, começou a operar no Brasil. Claro, nosso país da burocracia. A ideia é democratizar o acesso à formalização dessas relações comerciais e pessoais através de uma plataforma ágil e eficiente. Michel, tem muita gente que, na hora de acertar esses detalhes desses contratos, essas pessoas fazem no guardanapo, escreve na mão, depois vai lavar a mão e apaga tudo, não sabe o que acertou. Como é que é isso? Vai buscar conversa no WhatsApp para lembrar o que falou e o que combinou. Às vezes foi por telefone, não foi no WhatsApp, aí não tem como. Aí não tem como, aí fala, não, mas a gente tinha combinado outro valor, e agora como é que faz? Enfim, ironicamente, né, ou de uma maneira muito esquizofrênica, assim, o Brasil é um país extremamente burocratizado, cheio de leis, cheio de legislações. Eu estava ouvindo o Alfredo falar aqui de como funciona ou não uma escola, e estava me lembrando que na nossa Constituição de 88, no artigo 37, está lá o princípio da eficiência. Então, hoje em dia, criaram a palavra da accountability, que não é nada mais que um princípio que já existe há quase 30 anos, há mais de 30 anos na nossa Constituição, e que os gestores públicos muitas vezes não se dão conta que está lá. Mas, enfim, a gente vive num país extremamente regulado, cheio de leis e etc. Mas, infelizmente, nas nossas relações do dia a dia, Mauro, a gente muitas vezes não se vale de documentos ou contratos para a gente firmar as nossas relações do dia a dia. Seja alocando um imóvel, seja comprando um imóvel, seja fazendo um contrato de prestação de serviços, enfim, qualquer tipo de relação sua em que há uma parte a outra, uma prestando de serviço, a outra recebendo, uma alugando um imóvel, a outra morando, a gente normalmente tenta não se valer. E a grande dor que a Rocket Lawyer viu lá nos Estados Unidos, o fundador da Rocket Lawyer chama-se Charlie Moore, ele é um advogado no Vale do Silício. Quando ele fundou a Rocket Lawyer lá atrás, ele notou isso. É porque ele falou, é porque é muito caro. Sendo transparente, sendo simples e trazendo aqui a dor efetiva. É caro. Você fala, poxa, mas eu vou procurar um escritório para fazer um contrato para mim. Às vezes eu vou pagar mais de honorário do que efetivamente que eu vou receber no serviço. Ou às vezes não faz sentido. Você vai contratar um escritório de advocacia para fazer um contrato com o seu encanador? Não. Você vai falar, poxa, não faz muito sentido, é muito caro para o quanto que está transacionando de dinheiro aqui nessa relação. Mas aí atrasa, mas aí o cara te quebra um cano, aí o cara te dá um problema na sua casa. Como é que você faz? Aí você tem que ir para um judiciário, ter que relatar o seu problema, como você falou, ter que lembrar onde é que estava o papel que você anotou, ter que encontrar o e-mail. Então, a Rocket Lawyer... sai caro, né? Exato. Não, então assim, aí você vai numa justiça, aí você pode às vezes se valer da justiça especial, em que você não precisaria, em teoria, de advogado, mas fica longe. Então, o problema aqui no Brasil é esse, assim, a gente tem uma sociedade muito regulada, mas que poucas pessoas se valem de documentos para efetivamente, não é burocratizar, mas é efetivamente você dá concretude às suas relações. Você efetivamente conseguir colocar isso no papel para te dar mais segurança. Então, na verdade, a dor da Rocket Lawyer lá atrás foi resolver isso para microempresários, pequenos empresários e autônomos lá fora, nos Estados Unidos. E quando eu ouvi a história que eles estavam vindo para o Brasil, eu entrei nessa e sou o CEO da Rocket Lawyer aqui no Brasil, falei, cara, estou super dentro, porque a dor aqui no Brasil é muito maior. Ninguém firma contrato aqui no Brasil. Sim. Para dar um exemplo prático, você falou aí do encanador, vamos pensar assim,
para literalmente não entrar pelo cano, para a gente não entrar pelo cano. Aí furou o ralo, né? Furou o ralo, está pingando lá no apartamento de baixo, está atrapalhando o vizinho. Daí a pessoa chama o encanador e olha, vamos quebrar e vamos trocar esse ralo aí, né? Então, como é que tem que ser essa conversa? Como é que tem que ser a formalização? Porque é urgente o negócio. E ninguém quer entrar pelo cano, mas precisa arrumar o ralo. Então, assim, até para entender um pouco aqui sobre o produto assim que a gente entrega, é um site, tá? É rocketlawyer.com.br, que, enfim, eu sei que é super difícil de falar, de escrever é mais ainda, mas se você jogar no Google aí, advogado foguete, vai sair a tradução. Você consegue preencher de uma maneira muito intuitiva um contrato. É uma série de perguntas e respostas que você vai preenchendo o questionário e, ao final do questionário, você tem um documento pronto. Eu citei aqui o encanador. O encanador é um dos modelos de contrato que a gente vai ter, daqui a pouquinho já vai estar no ar, mas a maioria dos prestadores de serviço, Mauro. Então, é contrato de arquiteto, contrato de encanador, contrato de pedreiro. Eu estou falando aqui de prestadores de serviço, mas você pode colocar isso para qualquer outra coisa de relação da sua vida. A gente vai ter mais de 130 modelos de contratos. Mas, efetivamente, é você conversar com ele, estabelecer o básico, estabelece prazo para prestação de serviços, estabelece escopo, que é uma palavra chique para falar o objeto, ou o que ele vai ter que fazer, entendeu? Quanto ele vai receber, entendeu? E quando você vai pagar. E coloca isso no papel. E estabelece, inclusive, e se houver uma falha, desculpe, mas se houver uma falha na prestação de serviços, como você remedia isso? Vamos estabelecer uma multa? Não vamos? Se você estourar um cano, você é responsável, não é? Esse tipo de coisa que o contrato vai estabelecendo para fazer nada mais que te dar uma segurança jurídica na hora que efetivamente você precisar se valer de um documento. E para falar um pouquinho mais de burocracia, como é que se dá a validade desse contrato? Você vai lá, você preenche, coloca essas informações todas, tem que imprimir, levar no cartório, reconhecer firma, autenticar, papapá, essa burocracia também não tem. Então, isso é muito engraçado. Estava ouvindo aqui o Alfredo falando sobre como a pandemia teve um efeito secundário aí em acelerar muita coisa, né? Então, o EAD era inegável. Já era há muito tempo atrás, mas acelerou muito na pandemia. Porque, efetivamente, a gente teve que se redescobrir em muito pouco tempo. A gente falou, agora a sociedade precisa continuar funcionando, como a gente faz? E, efetivamente, em vários setores a gente viu isso acontecendo. Na desburocratização de documentos e de atos, isso aconteceu de uma forma muito rápida. Então, hoje em dia, a assinatura eletrônica ela é uma realidade. Então, hoje em dia, no nosso site é assim, e há diversos serviços assim. Você, ao final do contrato, você coloca o e-mail do signatário e o nome completo. O signatário vai receber um e-mail com um hiperlink, onde ele clica e assina digitalmente online. A assinatura digital, ela já é aceita, ela já tem validade jurídica, inclusive em órgãos públicos. Uma curiosidade aqui, hoje em dia você consegue abrir uma empresa na JUSCESP, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com um documento assinado por assinatura eletrônica. Qual é o custo médio de um contrato feito aí no site de vocês? Eu preciso de um eletricista, eu preciso de um encanador, eu preciso de um pintor, de um pedreiro, tantas outras possibilidades de serviço? Olha, Mauro, a gente está num período que a gente chama de pré-lançamento, de soft launch. A gente está em período gratuito. Então, até o final de fevereiro, todo mundo que acessar o nosso site tem acesso a 25 documentos. A gente subiu 25 nesse primeiro momento, efetivamente para as pessoas conhecerem, se valerem e começarem a usar. Então, até o final de fevereiro, nós estamos gratuitos, tanto com a assinatura eletrônica desses documentos, quanto o preenchimento deles. E a partir de março de 2022, a gente entra no modelo pago, em que a gente não cobra por contrato, a gente cobra uma assinatura mensal, que vai girar em torno de R$ 79,80, mais ou menos, R$ 79,80. E a pessoa tem acesso a todos os contratos, tem acesso à assinatura digital dos nossos documentos, inclusive de documentos externos. Você quer subir no nosso site uma procuração sua para ser assinada online, você consegue fazer isso. Gessé, você já entrou pelo cano com algum serviço mal prestado? Todo mundo já entrou, né? Quem nunca, né, Gessé? Aqui no Brasil, Agora, quem nunca? Agora há pouco mesmo a gente contratou um senhor para fazer um serviço aqui, ficou meia boca, hein? Porque foi no bigode, indicado no guardanapo, né? A gente não assinou nada, mas já lance de encanação, eletricista,
sei se pode falar, a gente chama, tipo, Porto Seguro. O cara vem aqui, que a gente tem a Porto Seguro, vem, faz o nosso direitinho. Às vezes também o cara vem e não faz direito. A gente tem que ligar de novo, chamar para o cara arrumar. Mas fazer contrato, essas coisas, realmente, eu agora ouvindo aqui, puta merda, a gente tem que fazer mesmo, bicho. Não quero entrar pelo cano. Olha que doido, Gessé. A compra mais importante que a pessoa faz normalmente na vida dela é ela comprar um imóvel. Normal, é caro. A pessoa junta a vida inteira para comprar um imóvel. Normalmente ela junta a vida inteira a entrada e financia mais 30 anos. Então é o negócio jurídico mais importante da vida da pessoa. Quantas pessoas contratam um advogado para ler o contrato que o corretor entregou? Sabe? Quantas pessoas falam, olha, eu vou procurar um assessor para ler, porque é o negócio jurídico mais importante que eu estou firmando na minha vida. E a pessoa não, ela pega um modelo que o cara falou que deve estar bom, você acredita que deve estar bom e toca a vida assim. E é assim, mas esse negócio de contrato é todo dia. Baixou um aplicativo, você já tem que concordar ali sem ler nada, né? Você corre, agree, e não sabe o que acontece. Complicadíssimo, mano. Você não sabe o que você está aceitando. Assim, a gente entra aqui numa discussão de privacidade, né? Tá na moda falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, etc. A gente dá o CPF na farmácia, nem sabe por que está dando. Não sabe se eles estão cruzando essa informação com os planos de saúde, se efetivamente meu plano de saúde vai sair mais caro porque eles estão pegando o meu hábito de consumo. A gente fala, vai ter desconto aqui na Novalgina? Então tá bom, então pega o meu CPF aí. É louco isso. Tony, você já entrou pelo cano com algum serviço mal prestado e não acertado, não contratuado? Como diria o pessoal da minha geração, dava para fazer uma enciclopédia Barça, de letra de A a Z, das vezes que eu entrei pelo cano. É complicado. Rapaz, acho fantástico, parabenizo aí a iniciativa do Dr. Michel para trazer aqui para o Brasil uma coisa tão legal e tão necessária, porque a verdade é uma só, né? Quando mais a gente organiza as coisas, melhor a gente vive, mais tranquilo a gente vive. Não é ruim para ninguém, é o que eu costumo dizer. Nem no futebol, né? Vamos brincar um pouco, mas falando sério, quando o seu time perde, você olha e fala, pô, mas ele realmente perdeu porque ele jogou, que é uma porcaria. Você fica nervoso, mas você está justo. Agora, quando você é roubado, aí você fica irritado. Então, assim, as relações, pô, eu posso até ter me dado mal, mas é o correto que eu me dê mal, então tá certo, eu vou responder por isso, né? Eu acho que, enquanto sociedade, a gente precisa ir organizando. Vamos parar de ser aquela juntada de gente aí e vamos tocando a vida. Não, nós somos uma sociedade, precisamos implementar valores que são corretos, que são dignos, que são no sentido de melhorar a vida das pessoas, cuidar das pessoas. E eu entendo que toda relação organizada é isso, né? Você melhorar para ambos, né? Michel Freitas, conta aí o seu caso. Como é que você entrou pelo cano aí num serviço mal prestado e não acertado aí no papel? Acho que sou eu. Michel Todo Freitas, mundo, quem nunca, né? Tá. Não, eu estava lembrando aqui, acho que a última vez que foi realmente complicado e que gerou um problema grave foi quando fui vender um carro no Canadá. Então, vendi um carro no Canadá em 2019. E não é nem Brasil, é no Canadá, hein? Vendi um carro no Canadá em 2019 e, beleza, o cara tinha a empresa, vendi para a empresa. Falei, não vou vender para pessoa física, não sei bem como é que funciona. Vendi para a empresa. E a empresa ficou de quitar o restante do financiamento. Aí, beleza, estou aqui andando no mundo. Quando eu olhei minha conta no Canadá, estava saindo o dinheiro do financiamento. Não quitaram o financiamento. E essa brincadeira já durou quase 2 anos. Na verdade, resolveu finalmente, mas quase 2 anos saindo dinheiro da minha conta, do financiamento. Falei, cara, vou pagar o carro inteiro. E o carro já tinha vendido. Resumo da obra, até hoje ainda não recebi o dinheiro, mas eu tinha um papelzinho que foi da venda, que eles chamam de roll sale, a venda para revenda. No Canadá é um papel bem simples, mas não tem essa história toda. Só tinha lá que ele ia quitar o financiamento. E, enfim, paguei várias prestações e até agora ainda não recebi de volta. Então, talvez eu vou ter que gastar uma passagem no Canadá, ir atrás de um advogado, enfim, fazer outras coisas para resolver esse meu problema.
É. Michel, bom, para a gente finalizar esse tópico, como é que vocês pensam a questão da popularização desse serviço mais adiante? Mauro, a Rocket Lawyer, ela tem, você mencionou no começo aqui no seu introdutório que a gente é a maior legal tech, né, do mundo. A gente está nos Estados Unidos, a gente está na Espanha, na Inglaterra, na França, na Holanda. Já são 25 milhões de clientes ativos na Rocket Lawyer no mundo. E quando foi colocado para a gente o projeto Brasil, eu falei, eu não imagino um país com maior aderência a esse tipo de demanda do que o Brasil, porque efetivamente há um deserto muito grande aqui entre os problemas que foram relatados por todos aqui, todo mundo tem uma história, e efetivamente você conseguir alcançar um serviço que te ajude com isso. Então, a nossa ideia é agora, em 2022, a gente entrar no nosso modelo comercial em março, onde a gente vai tentar alcançar a maior parte dos autônomos, dos microempresários, dos pequenos empresários e das pessoas físicas. Porque, por exemplo, eu falei aqui de documentos, mas a gente tem modelo até de testamento, modelo de contrato de união estável, contrato de namoro que está na moda. Que coisa. Então, assim, a gente entende que a nossa expansão mesmo vai começar esse ano, para a gente estar com um modelo bastante bem implementado em 2023 e, dedos cruzados, o brasileiro começar a encontrar maior segurança jurídica nas suas relações. Muito bem, 24 minutos para 1 da tarde, o programa Gente que Fala agora vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador. Rapidinho a gente está de volta com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 23 minutos para 1 da tarde, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa e os assuntos relacionados à área da comunicação. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você também nos vê pelas imagens das redes sociais. Gessé, vamos lá. No instante em que você acaba de lançar o último trabalho da trilogia Esse, Outro e Mais Um, você está convocando aí o público, né, para dividir a alegria de subir ao palco agora no dia 30 de janeiro, às 6 da tarde, no Sesc, 24 de maio, para cantar sobre a vida, o amor e a humanidade. Batizado de Abraço Santo, seu show é inspirado no desejo de que, num futuro breve, haja a tão sonhada hora de irmos para o abraço, de forma segura e saudável. Primeiramente, sobre esse tema, né, sobre esse nome, né, essa trilogia, Esse, Outro e Mais Um, do que se trata, Gessé? Então, quando eu cheguei aqui em 2002, veio essa ideia. Como eu sou um compositor de várias vertentes, estilos de música, são muitas músicas, eu componho em todos os estilos, aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou gravar um disco, mas é tanta música que eu tenho. Aí a minha mulher teve, vamos fazer uma trilogia, Gessé. Esse, Outro, Mais Um. Quando ela falou isso, eu disse, porra, é isso. Lancei o primeiro, em 2009, que eu falo mais da minha vida pessoal, da minha terrinha, das coisas, do cotidiano também, das relações. E 2018 veio outro, depois de quantos anos? 2009, 2018, tive a oportunidade de lançar o outro. E agora chegou a vez de lançar esse, o Mais Um. É um CD de 9 faixas, onde o objetivo é o amor pela natureza, o amor pelos povos originários, o amor pela sustentabilidade,
toda forma de amor. Esse disco ele tem isso. Tem a segunda faixa mesmo, o Contratempo, é um puxão de orelha na rapaziada que não está olhando direito para o seu quintal. Eu costumo dizer assim que a galera, as crianças de hoje tá tendo mais cuidado com a natureza do que os adultos. E digo também que a nossa geração está meio que perdida. Eu creio que as crianças que estão vindo aí é que vão dar um trato. E a galera tem que olhar, né? Pô, tô cansado de estar andando nas ruas aqui em São Paulo, ver a galera, os adultos jogando, toma um refrigerante, e joga a garrafa do carro, aí vai para a boca de lobo, aí vai para os rios. Pô, 2050 eu vi uma matéria que acha que vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Já pensou? Imagina. Agora, no mais um, né, digamos assim, você falou, tem amor, tem a preocupação com a sustentabilidade. O que eu chamei a atenção aqui, né, é a tão sonhada hora de irmos para o abraço de forma segura e saudável. Claro, tudo isso, então, tem a ver, está dentro do contexto da pandemia, é a esperança, a expectativa de que tudo passe logo para o abraço acontecer, não é isso? Isso, todo mundo vacinado, todo mundo com passe na mão, usando máscara, e vamos lá, partir para esse abraço. Agora, como é que você divide no seu show, que vai acontecer no dia 30, às 6 da tarde, no Sesc 24 de maio, todo esse trabalho? É bastante coisa, esse outro e mais um, é todo um repertório que junta tudo, né? Então, tem algumas músicas do esse, umas 3, algumas também do outro, e algumas também do mais um, e tem também versões, que já tive outros projetos, e tem algumas músicas que sempre me acompanham, como Leão do Norte, é uma música que fala da cultura pernambucana, é uma música que eu nunca deixo de tocar ela no meus shows, que eu faço uma versão meio que diferente da de Lenine. Tem uma música também de Alceu Valença, Como Dois Animais, que para mim é o artista mais contemporâneo da atualidade do Brasil. E eu vou dividindo, vou mesclando, às vezes vou colocando coisas novas. Então, mostra pra gente aí o Alceu Valença Como Dois Animais. Você está com o violão aí? Eita, vamos que vamos. Oba! Vamos lá. Gessé Santo, no programa Gente que Fala. E Como Dois Animais... Uma moça bonita de olhar gateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada de seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar gateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada de seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dois animais. Gessé, vamos falar sobre os protocolos, né, de cuidados aí em relação à Covid, para o show. Como é que vocês acertaram tudo isso com o Sesc? Então, essa parte ficou tudo pela a minha produtora, né, Alessandra. Ela falou que vai ser dessa forma. A rapaziada vai ter que levar a carteirinha de vacinação. Sim, o comprovante de vacinação, sim. Todo mundo de máscara, sentado, e vai ser, acho que 70% só das pessoas. Não vai ser 100%. Eu acho que é isso. Seu show viaja ao Brasil, Gessé? Então, está voltando agora, né? O primeiro show do ano. Estava um tempo parado. Então, mas esse vai viajar, enfim, sai de São Paulo e vai embora ou não? Não tem planejamento por enquanto para isso? Eu espero não só viajar ao Brasil, viajar à Europa, Estados Unidos, para tudo que for lugar, com certeza, se pudermos, né?
se as coisas melhorarem mesmo de verdade. Que eu espero, eu acredito que vai melhorar. Não aguenta mais, né? Vai melhorar para a gente correr para o abraço, certamente, Gessé Santos. Bom, vamos seguir aqui, 15 para 1, Tony Mastaller. O ano de 2021 foi tomado por mudanças radicais no estilo de vida das pessoas que motivaram os consumidores a tomar decisões de forma intencional, consciente e ambiciosa. E de acordo com a Euromonitor International, para 2022, os consumidores colocarão seus planos em ação. A empresa global aponta algumas tendências como ecoansiedade, idosos digitais, aficionados financeiros, movimento metaverso e um maior foco do consumidor em seu desenvolvimento pessoal e bem-estar. Confesso que alguns desses termos eu nunca tinha ouvido falar. Ou quase todos, Tony. Tony Mastaller. Está voltando. Tony Mastaller, caiu sua conexão. Está reconectando novamente. Eu não entendo o que acontece aqui, viu, rapaz? É uma coisa que a tecnologia me surpreende sempre. Mas, enfim, tá bom. Vamos lá, vamos. Depois é uma conversa que eu vou ter que ter com a Vivo direitinho. Providencial com o questionamento que o Mauro acabou de endereçar. Olha isso, caramba. Ela já tinha falhado 2 vezes. Me peço desculpas. Você tem ecoansiedade? Você é um aficionado financeiro? O que são esses termos aqui? Medo de transformações ecológicas, ambientais, ecoansiedade, aficionado financeiro, um amador nas finanças? Olha, eu te diria o seguinte, o mercado vai sempre estudando e desenvolvendo, e o ser humano vai desenvolvendo. O que é uma boa notícia para todos nós, né? Então, assim, acho pouco provável que hoje em dia exista algum ser humano, por mais que alguns queiram dizer que não, mas quando ele encosta a cabeça no travesseiro, ele fica preocupado com o nosso planeta. Porque ele vai mal, ele é maltratado, os animais são maltratados, a natureza é maltratada, o ser humano que faz parte da natureza, não podemos esquecer, é maltratado. Então, a mente das pessoas, tá? Então, assim, em diferentes níveis, acho pouco provável quem não seja quem não tenha ecoansiedade hoje em dia e outros tipos de ansiedade. Então, você vai departamentalizando para tentar estudar sempre e tentar entender melhor, né? O ser humano já tem essa questão de ser grupo, querer pertencer a um grupo, sempre vai existir isso. E ele sempre fica um pouco inclinado a participar. Eu sou aqueles que contestam. Eu não gosto de roupa, de moda, eu não gosto de maquiagem. Legal. Aí você vai nesse grupo, todos se vestem iguais, todos são iguais. Então, o ser humano ele é sempre bastante interessante no seu comportamento. Isso tudo nos ajuda a entender e atuar melhor em benefício do ser humano. Eu destaquei aqui, de acordo com a Euromonitor International, para 2022, os consumidores colocarão seus planos em ação. O que quer dizer exatamente o consumidor colocar plano em ação? Significa o seguinte, eles estão muito... engana-se quem acha que entende claramente o ser humano, é uma coisa óbvia, não é. Nós acabamos de vir de uma pré-pandemia, estamos numa pandemia ainda em diferentes fases, em diferentes entendimentos. Isso fez com que o ser humano, querendo ou não, ele começasse a buscar outros tipos de reflexão, automaticamente mesmo. Então, hoje ele criou, por exemplo, o cara percebeu, vou dar um exemplo aqui, ele percebeu que ele está em casa por causa de ficar trancado, por causa de não contaminar e não ser contaminado. Então, ele hoje olha, mas espera aí, se eu estou em casa, eu não podia vender meu carro e investir mais num lugar? Mas é muito caro. Mas se eu me distanciar um pouco, será que não é mais barato? É mais barato. Já que eu estou em casa, eu posso me distanciar um pouco, ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, ele fez planos e faz planos para isso. Então, ele começa a ser um cara que a empresa ou o político vão ter que entender melhor, que esse cara hoje tem planos diferentes do que ele tinha 6 meses atrás.
e muito provavelmente será diferente do que ele vai ter daqui a 6 meses. Tony, vamos para as perguntas aqui da nossa audiência. E aqui Vamos. tem aqui para você, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Marcelo Rodrigues está com a gente no Facebook. Ele pergunta se a Covid e as suas consequências, principalmente com perda de familiares, poderá interferir no sentimento político dos eleitores. Deverá, Marcelo, né? Poderá Marcelo, e deverá. Eu espero que sim, porque ele é um evento forte, um evento que vai nos permitir, porque as pessoas, Marcelo, elas têm a seguinte ideia, e elas estão corretas com isso. O político, ele está pedindo para ser eleito, então não é obrigado, não foi obrigado a estar lá. E se ele lá está, ele tem que estar pronto para as coisas que acontecem normais, na rotina, e também as anormais, a calamidade. Nenhum deles tem o direito a virar e falar, não, mas pô, ninguém esperava isso. Rapaz, se é para ninguém esperar, então elejam a mim, que não sou um cara preparado e pronto. Ora, se ele está se pedindo para estar, ele precisa estar preparado. Então, sim, deve ter um peso muito grande e sim, é ótimo que seja assim. Pergunta agora também aqui da nossa audiência para o Gessé. Andréa Company está com a gente no Instagram e pergunta como o Pernambuco se tornou um estado tão rico culturalmente, com tantos artistas de tantas vertentes diferentes em todas as áreas. E ainda pergunta a ela, nesse sentido, o que Pernambuco tem que outros estados não têm. O maracatu. É. O frevo, não, mas na Bahia também tem frevo, no Rio também tem frevo, né? Eu acho que o pernambucano ele tem essa onda de fazer música quebrada, entendeu? Divisão em compasso composto, subdividir a música. Eu acho que a diferença está aí, na rítmica. Eu acho que é isso. Eu tiro por mim. Outra pergunta aqui, vamos ver aqui, Alfredo, os cursos on demand são uma tendência? Eu não tenho a pergunta, eu não tenho aqui quem mandou essa pergunta para você, mas vamos lá, está aqui. Bem, cursos on demand, eles são interessantes, por exemplo, para você resolver problemas mais simples e mais pontuais. Por exemplo, é igual a startup que o Michel está falando. Ela vai resolver esses contratos mais simples. Ela não vai resolver um contrato exclusivo entre duas grandes empresas que estão com uma série de desafios. Não é esse o objetivo. Então, o curso on demand, ele resolve coisas pontuais. Eu quero saber o que a gente chama de um conhecimento mais raso. Se você quer se especializar e se destacar em uma área, aí você já tem que ter um curso que a melhor forma, seguindo estudos da academia, é que você tenha um contato e um feedback de um professor para que você consiga articular diversos conhecimentos para resolver problemas complexos. Aí você deve procurar bons cursos de pós-graduação, bons cursos de mestrado para a sua qualificação profissional. O on demand, que é simplesmente aquele curso de vídeo gravado ao vivo, ele é aquela história ali que eu vou lá, leio um livro ou faço um curso e é bom para que eu me mantenha atualizado e mantenha aprendendo algo, mas ele não vai me transformar em um profissional de destaque. O que os cursos on demand têm? Aí já é pergunta minha. Numa comparação com aqueles que existiam antigamente, que eram feitos por correspondência. É exatamente isso, Mauro. Eu fiz curso por correspondência do Senac de matemática financeira e a diferença é que eu recebia lá o livro, fazia algo, devolvia. E o on demand a gente faz isso via internet. É a mesma coisa desses cursos por correspondência. Existe até nos Estados Unidos uma associação que chama DAC e elas classificam esses cursos on demand como Correspondence Education, ou seja, cursos por correspondência. Por quê? Porque não há um contato explícito do professor com cada estudante. Então, quando o professor ele não sabe que aquela pessoa é estudante ou aluno dele, ele não é professor daquela pessoa, aí o pessoal classifica algumas instituições como cursos por correspondência. O on demand é, na verdade, a mesma coisa do curso por correspondência, só que feito nesse mundo digital via internet. Dr. Michel Cury, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente ele participa, fazendo perguntas.
Ele diz assim: em 1979 foi criado o Ministério da Desburocratização e o ministro, então, na ocasião lá, era o saudoso Hélio Beltrão. Qual foi o legado desse ministério? Pergunta o seu Jaime do Jardim Bonfilhório. O Brasil vem caminhando numa... Apesar de pequenos milagres são notados com mais dificuldade, porque num contexto de mundo em que as coisas estão com tanto problema, tão ruim, a gente às vezes não vê isso. Mas a desburocratização vem andando no Brasil. Eu citei aqui a assinatura digital, Mauro, mas, por exemplo, na pandemia, o que mudou muito, e é mais uma dor que eu sei que todo mundo aqui sempre teve muito, são os cartórios. Hoje em dia, a maioria dos atos notariais e atos de cartório podem ser feitos via Zoom, via online. Então, você consegue fazer uma escritura, você consegue fazer, inclusive, um divórcio extrajudicial, tudo tudo online. Você consegue firmar uma procuração pública, tudo online. Então, assim, a gente vem assistindo uma desburocratização dos nossos atos cada vez com mais intensidade. O problema é que a gente era muito travado. Então, assim, é o que eu falei, é difícil a gente ver essa evolução, mas ela vem aparecendo. Então, isso foi lá nos anos 70, final dos anos 70, Ministério da Desburocratização, em algum momento isso desapareceu. É preciso um ministério especificamente para lidar com esse assunto? Ou a gente pode caminhar com outras pernas, de uma maneira mais prática, sem uma estrutura do Estado? Mauro, é como eu te falei, já está na Constituição o princípio da eficiência. Porque senão fazer uma comparação aqui, pode virar um ministério da Marinha na Macedônia, lá não tem litoral, poxa. Porque para mim me soa um pouco redundante, entendeu? Um ministério da desburocratização, assim, todo ministério tem que ser desburocratizado. Isso deveria ser missão de todo político. Os políticos, eles entram no cargo e eles têm algum prazer, que eu não sei, subconsciente, em criar ministérios, secretarias, novos cargos, não há necessidade de desburocratizar. Todo mundo tem que ter um ministério desburocratizado. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Casa Civil, todos têm que ter como meta, porque estabelecido na Constituição, como eu falei aqui da eficiência, já está estabelecido que a gente tem como missão buscar ser cada vez mais eficiente e desburocratizado. A criação de um ministério não diz nada. Para mim, e isso acaba passando um pouco pela seara pessoal, me parece meio inócuo. Eu acho que já deveria estar previsto na missão de todos os ministérios que a gente tem. Acho que a gente já tem muitos, inclusive. Gente, 3 minutos para 1 da tarde, vamos para as despedidas aqui. Você está com a palavra, Michel, sua mensagem final bem rapidinho. Bom, eu queria agradecer aqui a paciência de todos aqui, agradecer principalmente os ensinamentos aí, principalmente do Alfredo, do Tony, do Gessé aí. Foi um bate-papo muito gostoso, muito agregador. E vou acompanhar o seu show, viu, Gessé? Parabéns aí. Eu tomei a liberdade de olhar aí uns clipes seus aí no YouTube antes da gente entrar. Parabéns pela sua arte, parabéns pela sua música. E muito obrigado a todo mundo. Um 2022 repleto de saúde, repleto de realizações e repleto de vacina. Vamos ver se a gente consegue dar uma despedida efetiva nessa pandemia. Alfredo Freitas, 5 segundos para a sua despedida. Bem, eu queria dizer para as pessoas que procuram educação que sempre entendam que o processo de aprender verdadeiramente algo para resolver um problema complexo na sociedade, ele vem com contato professor-aluno. Então, procure saber quem são os professores e como você vai ter acesso a esses professores. Se esse acesso for bom e constante, você vai aprender muito. Tony Massaler, rapidinho a sua despedida. Um agradecimento a todos aí da produção, ao Alfredo, ao Michel, ao Gessé. Aprendi muito com vocês hoje. Sou muito grato por isso. Muito obrigado. Gessé Santo pega o seu violão e vamos encerrar a nossa edição do programa Gente que Fala com a sua voz e a sua música. Pega o violão aí. Em termos de música. Mais amor na cabeça, mais amor. Mais amor na cabeça da massa, mais amor. A massa é uma massa. A massa já se ligou. A massa quer seus direitos, a mão da massa não quer favor. A massa nunca fracassa, não. A massa não cochilou. A massa é quem faz a massa omissa não tem valor. Mais
Mais amor na cabeça, mais amor. Mais amor na cabeça da massa, mais amor. Este é o cantor, compositor e instrumentista Gessé Santo, que vai estar com o seu trabalho, vai mostrar o seu trabalho agora no dia 30 de janeiro, a partir das 6 da tarde, no Sesc 24 de maio. O título dessa apresentação, desse show, dessa trilogia, Esse, Outro e Mais Um. Também com a gente, na edição do programa Gente que Fala de hoje, o Alfredo Freitas, diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University, o Michel Cury, CEO da Rocket Law em Latinoamérica, e também o ator e publicitário Tony Mastaler. Na mesa de som com a gente hoje, Fabiano Souza, valeu aí, Fabiano. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador pelas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na programação aqui na sequência, o musical Trianon, até às 6 da tarde, depois vem o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista. Antes disso, a repórter Débora Mendonça traz as informações ao vivo aqui na capital paulista do trânsito para você escapar dos congestionamentos. Obrigado, minha gente, pela audiência. 1 hora e 1 minuto. Tchau. Até amanhã.